Alô, meus irmãos, mais uma vez estamos juntos. Como é bom estar com você nesta hora, compartilhando o pão que desceu do céu. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. E nós ficamos muito felizes de termos esta mesa preparada para participarmos deste pão, que é Jesus Cristo, o pão da vida. Hoje eu quero meditar com vocês num texto que está em Mateus, capítulo 6, e o versículo 12. E diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Uma certa feita eu fui comissionado para servir de árbitro, de um reconciliador entre dois pastores. E ambos precisavam de ser perdoados. Um necessitava do perdão do outro. Houve um problema entre eles e houve a necessidade de uma reconciliação e eu fui o mediador neste caso. E conversa que durou muito tempo, veio então o perdão. Só que cada um que perdoava impunha condições para o outro. Impunha condições. E eu fiquei pensando que não foi assim ou desta maneira que Deus nos perdoou. Muitas vezes nós perdoamos alguém, mas não temos a condição de orar o Pai Nosso quando chega neste verso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Rapidamente, o tempo não nos permite, mas eu quero passar uma ilustração para vocês. Conta-nos uma certa história que um jovem, morador de uma pequena cidade, certa feita cometeu um crime hediondo, um crime terrível. E ele morava com a sua mãe. E ele estava ali, cometendo este crime, ele precisou fugir. E fugiu apressadamente. E a mãezinha dele, já por ser uma senhora de avançada idade, não pôde fugir com ele. E ela sofreu todas as intempéries da vida, toda a humilhação que ela passou ali. Todo mundo que olhava para ela escarnecia, negou até mesmo o alimento cotidiano para ela, e ela sofreu tudo que podia imaginar por causa do crime que o seu filho cometera. Passou-se muitos anos, o seu filho quis voltar para a casa de sua mãe. E ele disse: mamãe, eu estou lhe escrevendo uma carta e sei que não vou ter tempo de receber a resposta, mas eu quero e preciso do teu perdão. Se a senhora me perdoou, no fundo do nosso quintal tem uma laranjeira. Se a senhora realmente me perdoou, coloca no topo da laranjeira uma pequena fita branca. Ao passar, eu vendo aquela fita, eu sei que a senhora me perdoou, então vou descer e vou ficar nesta cidade. E assim que uma maneira como a locomotiva se aproximava daquela cidade, o coração daquele jovem foi ficando triste e foi ficando cada vez mais agitado, até que um passageiro sentiu assim interesse por aquilo e ele contou a história para o passageiro. Agora o passageiro ficou atento e nisso o trem passa por uma curva e ele fica já mais agitado e passa por uma segunda curva e o
passageiro diz: moço, eis que eu estou vendo a laranjeira. E ele perguntou: tem porventura nela uma pequena fita branca? Ele disse assim: não tem uma fita branca, mas tem um lençol branco que cobre toda a laranjeira. Mostra que o perdão foi total. Assim foi também a maneira como Deus nos perdoou. Deus não enviou um anjo. Deus não enviou um ser qualquer. Deus enviou seu próprio Filho, que derramou seu sangue na cruz do Calvário para dar-nos o perdão e o perdão total. E quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, quando nós vivemos dentro de uma vida cristã, nós podemos abrir o nosso coração diante do Pai e dizer: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém.